O handball é um jogo rápido, dinâmico, com características semelhantes ao de outros esportes, como por exemplo o basquete, que também se joga com as mãos, e o futebol, que também se finaliza os lances com gols. A verdade é que desde sua criação, o handball vem apaixonando pessoas no mundo inteiro, inclusive eu. Mas se você ama o esporte e não conhece a sua história, ou se você simplesmente está aqui para fechar uma pesquisa da escola ou da faculdade, fica comigo até o final porque esse vídeo foi justamente feito para você. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Edu, eu sou professor de educação física, personal trainer e apaixonado pela história dos esportes. E hoje eu tô aqui para contar para vocês a história da origem do handball. Primeiramente, galera, o que vocês precisam entender é o seguinte, que eu contei lá no meu vídeo sobre a origem dos esportes. Todo esporte, tudo que existe hoje como forma esportiva, existe porque lá no passado existia um precursor. E o que seria isso? Eram movimentos, jogos, brincadeiras, práticas dos seres humanos antigos que se assemelhavam às práticas que existem hoje e que no decorrer da história foram se modificando até criar o que existe hoje de fato. Por isso, toda vez que você for pensar na origem de um esporte, você tem que lembrar de uma coisa. Brincar com cabeças de soldados mortos, brincar arremessando e jogando crânios para lá e para cá, brincar ou jogar pedras para lá e para cá, brincadeiras desse tipo existiam desde a antiguidade e existiam inclusive em povos que não tinham contato entre si. Sendo assim, mesmo antes da criação da bola, que ocorreu 3.000 anos antes de Cristo, já existiam relatos em que os povos tinham hábitos de jogar ou brincar com características semelhantes aos esportes de bola que a gente conhece hoje. Ou seja, com crânios, com cabeças, com pedras. Pense nessas características que você vai talvez lembrar de algum esporte que você conhece hoje. Como por exemplo, arremessar esses objetos a um determinado local do campo, chegar a um determinado local do campo portando esse objeto, marcar mais pontos que a equipe adversária dentro de um período de tempo, ou fazer uma quantidade determinada de pontos para poder vencer a partida. São características que já existem há muito tempo nos jogos e brincadeiras, mesmo antes da criação da bola. Mas isso, é claro, eu vou explicar num vídeo específico sobre a origem dos jogos com bola, que se eu já tiver criado na edição desse vídeo, o link vai estar em algum lugar aqui, ou na descrição do vídeo você pode acessar lá. E aí, o que é bacana de você ter em mente quando você está buscando a origem de um esporte com bola? Se a bola foi criada 3.000 anos antes de Cristo e já existiam várias brincadeiras no mundo todo com objetos semelhantes à bola, não existia internet, não existia rádio, não existia televisão, onde as pessoas obtinham informação de um determinado local para repetir em outro. Não! Simplesmente, vários povos no mundo inteiro tinham práticas muito parecidas, não eram iguais. Eles já não jogavam handball com as regras escritas certinhas como a gente tem hoje, mas nos povos do mundo todo já jogavam vários esportes que, se você olhasse cada um isoladamente, você ia falar, poxa, eles são diferentes, claro, mas eles são muito parecidos. Então, essa ideia de que um jogo foi baseado em outro, que foi baseado em outro, que foi baseado em outro, fica um pouco destoado quando você está construindo na sua cabeça a origem de um esporte. Mas guarda essa informação aí na sua cabeça que daqui a pouco você vai entender. Entenda que no passado as informações não eram transmitidas com facilidade, as informações eram transmitidas de uma forma muito lenta. Se você criasse, por exemplo, há 2.000, 3.000 anos atrás, um capacete com a capacidade de transmitir a informação para outra pessoa, a formação do seu pensamento, para outra pessoa que estivesse usando um capacete igual ao seu, dificilmente, mesmo sendo uma invenção sensacional, essa informação ia correr ao mundo inteiro muito rápido. Nossa, professor, mas espera aí. Por que você está dando essa volta toda, explicando pra gente como é que foi a origem da bola, por que já existiam vários povos que tinham brincadeiras e jogos com características semelhantes e objetos com bola, se eu só estou aqui para pesquisar a história do handball? Você está explicando que naquela época tinha muita dificuldade de dispersar a informação, de disseminar a informação? Sim. Porque todas as vezes que você for pesquisar a história de um esporte propriamente dito, com bola, seja futebol, seja handball, seja basquetebol, seja voleibol,
você vai cair exatamente numa data específica. Na verdade, num período de data específica a partir do século XVIII. E por que isso tudo começou a mudar no século XVIII? Justamente por causa da Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII. Um mundo novo começou a existir. Ah, mas professor, peraí, tem uma dúvida aqui. Eu não sei o que é século XVIII, eu não sei o que é século XIX, eu não sei o que é século XX. Tá, vou te explicar. Século XVIII, entenda assim, 1700 e tralalá, século XVIII. 1800 e tralalá, século XIX. 1900 e tralalá, século XX. Tudo que você for pesquisar com relação a costumes, a objetos criados, a chance de muita coisa ter sido criado entre o século 18, 19 e 20 é muito grande, justamente porque, com o início da Revolução Industrial, várias coisas mudaram. Carros começaram a existir, barcos muito mais rápidos, navios, na verdade, começaram a existir, os aviões foram criados, mas já no início do século 20, as pessoas começaram a se mover de uma forma muito mais rápida no mundo todo. E aí, você pega aquela informação que eu te dei lá. Poxa, já existiam jogos com bola, jogos com objetos semelhantes à bola, com características semelhantes no mundo todo. A bola passou a existir 3.000 anos antes de Cristo. Olha só, 3.000 anos antes de Cristo. Só que mesmo assim, já existiam jogos similares acontecendo simultaneamente no mundo todo. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Com essas pessoas se locomovendo muito mais rápido, eles chegavam num determinado local e falavam: peraí, eu vim da Alemanha, cheguei aqui no Uruguai, que é num outro continente, e existe um jogo muito parecido com o que a gente jogava lá. Ah, eu saí da China, cheguei na Itália, e tem um jogo aqui muito parecido com o que a gente jogava lá. Eu saí da Itália e cheguei na Inglaterra, tem um outro jogo aqui muito parecido com o que a gente jogava lá. E aí foi onde se culminaram, as pessoas começaram a fazer reuniões e esses jogos começaram a evoluir entre si. Nossa, engasguei aqui. E aí sim, depois de ter contextualizado tudo isso para você, você começa a entender como é que foi criado o handball na história da humanidade. É muito fácil para mim chegar aqui e virar para você e falar: olha, o handball foi um jogo alemão criado baseado num jogo grego chamado Epíscoro, ou um jogo romano chamado Raspartum, quando na verdade você precisa entender como é que os jogos aconteciam, o que os povos faziam com relação às suas práticas de jogos e esportes, como é que a informação era levada ou não era levada através de um país ao outro. E só assim, depois da Revolução Industrial, é que a informação começou a ser levada de uma forma muito mais rápida, mas ainda não tinha sido criado o handball. Então assim, se você colocar essa resposta curta aí na sua pesquisa ou no seu trabalho de faculdade, não vai estar errado, mas vai estar muito, mas muito incompleto, não é verdade? Continuando então, o que aconteceu? Mesmo depois da Revolução Industrial, mesmo com as informações sendo levadas de uma forma muito mais rápida para o mundo todo, principalmente na Europa, ainda assim, os jogos tinham suas diferenças entre os países que eram praticados. Quais eram os principais nessa época? Sim, Alemanha, Itália, Irlanda, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, ou seja, principalmente ali na Europa e no Uruguai, aqui na América do Sul. Todos esses países tinham já a sua prática de esporte com bola e todos tinham como característica um jogo dinâmico, jogo praticado em times, jogos com contatos físicos, jogos que você tinha que fazer pontos em determinado local do campo, chegar em um determinado local do campo uma quantidade de vezes. Eram sim jogos muito violentos, eram jogos que usavam os pés e as mãos, porém, um jogo começou a se destacar mais na Europa entre todos eles, que foi o Schule. O Schule tinha como as suas principais características a violência, e por isso ele acabou sendo proibido por muito tempo de ser disputado em alguns países de uma forma mais oficial, vamos dizer assim. Mas aí, no ano de 1846, na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, foi feito um tratado, uma reunião, um compilado de regras em que se dividiu esse Schule em dois esportes. Em um deles, as práticas continuaram um pouco mais violentas, com um pouco mais de contato físico, utilizando os pés e as mãos para jogar. E esse é o que a gente conhece hoje como rugby. O outro ainda se manteve o contato físico, só que com muito menos violência,
e nesse só se poderia ser utilizado os pés. E sendo assim, você já deve desconfiar aí que eu tô falando do futebol. Tá, professor, mas pelo amor de Deus, eu preciso saber da origem do handball. Calma. Agora você já sabe que a informação começou a correr muito mais rápida no mundo. Por isso, 2 anos depois da oficialização do futebol e do rugby na Europa, começou-se um movimento para se oficializar 2 práticas esportivas que já eram muito presentes na Alemanha, na Áustria, na Irlanda, na Suécia, na Dinamarca, que eram o handball e o turball. E foi no ano de 1919, justamente por um alemão, integrante do Comitê Internacional de Futebol, que se deu início ao movimento para se oficializar o handball, que no início ainda se passou a ser praticado no campo com 11 jogadores, e só no ano de 1924, na Suécia, que passou-se a existir o handball de 7, praticado dentro de uma quadra, justamente por causa do frio intenso que existia naquela região. E só um ano depois, ou seja, em 1925, tivemos a primeira competição internacional entre a Áustria e a Alemanha, com as regras iguais, tudo certinho, e que a Áustria acabou vencendo. E nas Olimpíadas, quando que o handball foi inserido? Foi inserido no ano de 1936. Ainda era praticado em campo e em quadra, simultaneamente, 2 esportes diferentes. E só no ano de 1966 é que o handball de campo foi deixado de lado e passou a ser praticado apenas o handball de 7, que é o handball de quadra que a gente conhece hoje. Já no Brasil, o esporte handball chegou aqui no ano de 1930, e justamente por ter sido criado por um professor de educação física lá na Alemanha e ter sido trago para cá dessa forma, com essa fama de ter sido criado por um professor de educação física, é que talvez se deva o seu sucesso na escola. E no ano de 1971, o MEC inseriu ele como um dos esportes oficiais nas escolas. E de lá para cá, só vem apaixonando cada vez mais as pessoas. O Brasil estreou nas Olimpíadas no ano de 1992, mas infelizmente nunca ganhou nenhuma medalha. Nem no masculino, nem no feminino. E galera, eu agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até aqui. Para mim é uma satisfação enorme poder levar a informação da origem dos esportes a cada vez mais pessoas. E caso a bondade toque o coração de vocês para ajudar um mero professor aqui, eu deixei os meus links de apoiadores. Caso queiram ajudar com R$1, 10 centavos, 50 centavos ou o valor que quiserem, tá? Podem ajudar, fiquem à vontade. Então inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem e deixem nos comentários quais esportes vocês querem que eu conte a história para vocês aqui, ou quais jogadores, quais atletas vocês também querem que eu traga as histórias aqui para vocês. Tá legal? Fiquem com Deus, um grande abraço, vejo vocês no próximo e